Nesta série, eu vou responder uma pergunta feita por você sobre qualquer assunto e você vai ter a alegria de me ver responder a sua pergunta diretamente para você sobre aquele assunto que você nunca ficou convencido com as respostas que lhe deram por aí. Vem comigo, eu vou responder a sua pergunta. Seja bem-vindo ao último vídeo da série Pergunte ao Mestre sobre qualquer assunto. Muitas perguntas ficaram de fora e eu não vou ter condição de respondê-las para que a série não fique muito longa. Eu quero fazer séries apenas de 6 vídeos no máximo. Eu fiz uma série com 11 vídeos, mas ficou muito longa, é muito difícil de acompanhar. Então a gente conclui aqui esta série e no próximo domingo a gente já começa uma série nova que está muito interessante, muito bonita e cheia de conhecimentos para todos que buscam o conhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. O Tiaguinho Pinheiro perguntou: Mestre, como faço para vencer a sensação de abandono? Olha, Tiaguinho, antes da gente saber como se desvencilhar de uma coisa, a gente precisa saber como aquilo se origina, para que a gente possa tirar toda a sua causa, né, para poder se livrar das consequências. Senão você fica se livrando de uma consequência, mas a causa continua lá e continua promovendo novas consequências. Então vamos lá. Essa sensação de abandono, ela é decorrente ainda da infância, né? Como é que você foi criado? Às vezes os pais, por necessidades ou por inocência, colocam a criança em situações que fazem com que elas se sintam abandonadas. Basta, por exemplo, colocar a criança para assistir televisão por um grande período. Ela fica entretida, mas não tem a presença dos pais. E aquilo tem um problema sério para ela. Se o pai não estiver por perto, ou a mãe não estiver por perto, ela vai se sentir abandonada. Mas a mãe, às vezes, fazem isso sem perceber. Basta, por exemplo, a criança ser colocada nas mãos de outras pessoas, né, para serem criadas de alguma forma. E aí essa criança ela vai começar a sentir a falta do pai e da mãe. Os pais fazem isso muitas vezes por necessidade, eles precisam trabalhar, precisam correr atrás, e uma hora, sem perceber, está colocando a criança nessa situação. Então a criança cresce e ela começa a desenvolver uma espécie de autossustentabilidade. Ela começa a buscar aquilo que faz falta dentro dela. Então ela começa a desenvolver suas próprias brincadeiras, né? Começa a desenvolver comportamentos que suprem aquela carência e assim por diante. Então isso, para que você entenda, isso está lá no seu subconsciente, lhe martelando. Cada vez que alguma coisa lhe lembra isso, algo é acionado lá dentro e vem a sensação para fora. Isso lhe torna uma pessoa acanhada, medrosa. Você pensa que vai acontecer isso com você o tempo todo, que você vai precisar sempre de alguém para estar pegando na sua mão, né, porque você não teve isso no momento certo. Agora, o que ajuda muito a você a se livrar disso a partir de agora, por exemplo, é você tentar ajudar alguém. Desenvolva algumas atividades onde você possa ajudar pessoas. Cada vez que você se propõe a ajudar uma pessoa, lá dentro, aquele sentimento, aquela emoção de abandono vai se amortizando. É como se uma coisa fosse suprindo uma carência antiga, né? Uma necessidade de outra. Então, tente fazer algumas coisas que ajudem as pessoas. Seja atravessar uma rua, seja uma criança que está chorando, seja um animal que está precisando. Não é adotar para você, não, para não, né, contrair um trabalho que você talvez não possa cumprir. A não ser que você pegue um animal de estimação para cuidar, né, para você cuidar dele, e aquele carinho que você desenvolver com ele vai suprir uma carência que você tem lá dentro, uma carência interna. Então essa maneira de ajudar as pessoas pode ser de N formas, né? Pode ajudar mendigos, né? Pessoas que precisam de ajuda de verdade. Então cada vez que você ajudar uma pessoa, dentro de você aquilo vai se amortizando. Ok, Tiago? Isso ajuda muito a você. Forte abraço. A Aninha Costa
disse o seguinte: adoro minha zona de conforto, mas está me prejudicando. Como resolver? Olha, Aninha, é o seguinte: a zona de conforto realmente é muito prejudicial, mesmo que você a adore. Essa zona de conforto tem acabado com a vida de muitas pessoas. Quando eu digo com a vida, é acabado com a iniciativa, né? Acabado com a chance da pessoa progredir, da pessoa se desenvolver. Porque você fica ali na sua zona de conforto, ou seja, você tem comida, tem bebida, você tem um lugar para dormir, tem uma certa segurança, então você se sente suprida e você não busca mais nada além daquilo. Às vezes você está cheia de vontades de correr atrás de alguma coisa, de conquistar alguma coisa, mas a zona de conforto lhe tapia, né, lhe convence de que você já tem tudo. Então você vai correr para quê mais se você já tem tudo ali? Só que isso não deixa você vencer na vida. E você, pelo jeito, é uma pessoa que quer vencer, né? Se a zona de conforto está lhe prejudicando, é porque você quer sair dela. E para você sair dela, 3 coisas você precisa já de cara já determinar. É amor próprio, interesse em mudar, né, em sair da zona de conforto e a busca pelo conhecimento. Você tem que procurar atividades, você tem que procurar alguma atividade que lhe dê um rendimento, um retorno melhor do que o que você tem, para que seja superior a isso, para que você possa convencer a sua mente que você pode conseguir algo melhor do que aquilo. Então você tem que correr atrás disso. Você pode começar por uma simples pesquisa mesmo, aí mesmo na sua casa, então na sua zona de conforto. Então vai lá, faz uma pesquisa onde você possa encontrar alguma coisa com relação a isso, né, que vai fazer com que você supere isso, que você vença isso, né, uma atividade que quer seja em matéria de hobby ou quer seja profissional. O ideal é que seja profissional, porque observe que as pessoas que superaram esse limite da zona de conforto, todas elas venceram na vida. Se você for correr atrás das histórias das pessoas que venceram na vida, todas elas venceram na vida depois que saíram dessa zona de conforto. Tem empresas que começaram, por exemplo, no mesmo nível, uma foi embora, né, cresceu, se desenvolveu, se tornou uma potência, e a outra continua pequenininha, porque o seu dono acha que aquilo é normal, é o básico, está suficiente para ele. Então, se você realmente quer vencer essa zona de conforto, coloque metas para você atingir lá na frente e corra atrás delas. Trace plano de trabalho. Eu quero daqui a 1 ano, por exemplo, a zona de conforto, você não consegue sair de uma hora para outra, porque na verdade ela está dentro de você. Você precisa se desvencilhar dentro de você para poder exteriorizar isso. Então você traça para 1 ano depois. 1 ano é tempo suficiente para você escolher o que você quer, né, como se fosse um agricultor, escolher uma semente que quer plantar, cuidar disso até ver o seu fruto, né, a possibilidade disso. Pode ser através de um concurso, pode ser através de um trabalho na internet, pode ser através de abrir um novo negócio para você e assim por diante. Então, a questão primeira é essa: não se prender à zona de conforto, não acreditar que aquilo é tudo para você. E depois você correr atrás e aí sim você vai sair dessa zona de conforto. Você não resolve a sua zona de conforto, Aninha, dentro dela. Você tem que sair dela. Às vezes a pessoa precisa levar uma chacoalhada para que entenda que ela precisa se desvencilhar daquilo. Muitas das vezes a pessoa só consegue isso quando é impelido, às vezes à força, né? Às vezes a própria natureza faz isso para a pessoa. Dá uma chacoalhada e joga a pessoa para frente. A pessoa fica agoniada no início, mas com o tempo isso vai se superando lá na frente. Então, traça uma meta para 1 ano, corra atrás disso, estude sobre isso e ponha em prática, que você vai se livrar dessa zona de conforto tão prejudicial na sua vida. Aninha Costa, ok? Um abraço. A Rosalva Silva perguntou: Dimas, acho que estou com síndrome do pânico. Tenho medo de tudo. Tem como ajudar? Eu tenho como ajudar respondendo essas perguntas, Rosalva. Vamos lá. A síndrome do pânico, ela vem quando a situação já está brava mesmo, já está bem acentuada. E ela a síndrome é um acúmulo de vários tipos de medos diferentes.
chega a um nível que você tem medo de tudo. Você às vezes sente dificuldade até de comprar pão na padaria com medo da situação. Então a primeira coisa que eu aconselho a você fazer é um exame de consciência para ver o que é que está promovendo esses medos internos em você. Se não for algo que vem desde a sua infância, né, lhe acompanhando, que a maioria dos medos das pessoas vem da infância, a maneira como ela foi criada, o ambiente onde ela foi criada, se tinha briga, se tinha ameaça, se tinha medo, se tinha isso. Então, esses medos antigos, você já vai sentir dificuldade de tirá-los, né? Se quiser assistir a esse filme aqui, que é o filme, o passo mais importante da lei da atração, ele ensina a limpar a sua mente. Então, assiste o filme que vai ajudar muito nisso. Agora, a questão é daqui para frente. Como você pode se livrar do que vem daqui para frente para não continuar acumulando sentimentos, pensamentos e emoções negativas? Você pode, né, para ajudar nisso aí, você pode, primeiro, deixar de assistir a qualquer tipo de programa sensacionalista, seja ele qual for. Né, o programa foi daqueles que fala de desastre, de bagaceira, de assassinato, de roubo, deixe de assistir a isso. Porque isso, primeiro, você não conserta nada. Aquilo não foi com você nem com ninguém da sua família. Aquilo, você não vai lá corrigir aquilo. Então, aquilo só vai servir para acumular na sua cabeça, né, na sua mente, um monte de emoção negativa, sentimento negativo e pensamentos negativos. Então, se afaste desse tipo de programa, seja na TV, no rádio, porque você sara a sua mente a partir daqui. E se você deixa de colocar na sua mente esse tipo de emoção negativa, pronto, as antigas vão sendo amortizadas, vão ficando para trás. Não resolve, porque o ideal mesmo seria tirar o pensamento negativo e em seu lugar plantar um pensamento positivo. Do mesmo jeito que um agricultor faz no seu terreno, né? Tira o capim e planta o feijão. Aí funciona. Mas se você não pode fazer isso ainda, que um bom profissional, um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo pode resolver isso. Mas se você não puder, então faça daqui para frente. Deixe de ouvir as músicas tristes. Esse tipo de música triste também vai jogando para você todo tipo de emoção negativa. Então se desvencilhe disso. Então, deixe de assistir a filmes de terror, de suspense, de tragédia, esse tipo de filme. Ele é bom para quem produz, mas se você quer assistir, você precisa ter um filtro na sua mente, saber separar o que é filme, o que é você, né? Não se emocionar com isso, porque o problema das pessoas é isso, elas não têm o filtro e aí deixa que isso seja acumulado na sua mente. Então, a partir do momento que você deixa de acumular, de assimilar esse monte de pensamento negativo, emoção negativa e sentimento negativo, a sua mente começa a ser clareada, você vai sentir um clarão na sua mente, uma felicidade, um alívio muito grande. Ok, Rosalva? Rosalva Silva, um forte abraço. O Complicadinho Araújo, né, é o J. Complicadinho Araújo, perguntou o seguinte: e as pessoas falsas, tem como se livrar delas, mestre? Tem sim, né? Claro que tem. Pessoas falsas existem em todos os cantos. Agora, sabe por que é que existem pessoas falsas? Complicadinho Araújo. É porque, na verdade, tudo que acontece na nossa vida é porque já está acontecendo lá dentro da nossa mente automaticamente. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer um exame de consciência para ver onde é que a gente está sendo falso com a gente mesmo. Quando a gente conseguir detectar isso e resolver isso, as pessoas chatas vão sendo afastadas automaticamente. Parece mágico, né? Mas é verdade. As pessoas falsas, as pessoas chatas, os pés no saco que aparecem na frente da gente, na nossa vida, é porque a gente lá na nossa mente está cultivando aquilo de alguma forma. Então, para você se livrar delas, a primeira coisa que tem é você se livrar do tipo de pensamento, de emoção e sentimento que você mesmo está praticando com relação a você. Por exemplo, cada vez que você promete uma coisa a si mesmo e não cumpre, você está sendo falso com você mesmo. Cada vez que você promete alcançar uma meta e deixa para lá, né, você esquece, você está sendo falso com você mesmo. Ou seja, cada promessa que você faz com você mesmo e não cumpre,
você está sendo falso consigo mesmo. E cada vez que isso acontece, a sua mente vai exteriorizar isso, para que você aprenda, para que você veja que tem alguma coisa errada no seu interior. Então, Complicadinho Araújo, a primeira coisa é isso, faça um exame de consciência, veja onde você está sendo falso com você mesmo. Quando você detecta isso, pare de praticar esse tipo de pensamento, de comportamento, de sentimento e de emoção de falsidade para com você mesmo. Quando você fizer isso, eu garanto que as pessoas falsas deixam de existir na sua vida, começam se desaparecendo aos poucos, e uma hora você vai notar que você vai chegar num canto e não vai ter mais pessoas falsas para ali apurrinhar. Ok, Complicadinho Araújo, um abraço. A Suzy Patrícia perguntou: Professor Dimas, existe uma maneira eficiente para a gente vencer a preguiça? A preguiça, né? É interessante isso. Suzy, é o seguinte, a preguiça ela é facilmente vencida porque existe um procedimento que está nas suas mãos, depende só de você. Agora, não se trata de chegar assim e dizer, menina, deixe de ser preguiçosa. Não, é um procedimento complexo, ele é longo, mas está nas suas mãos, só depende de você. É trabalhoso, mas não é difícil porque ele depende só de você. O que está acontecendo com você é porque o seu organismo está perdendo a capacidade de ação. Quando a preguiça passa a prejudicar uma pessoa, é porque a sua mente, o seu corpo e o seu padrão energético está entrando em um estado de marasmo, né, de inércia. Você está deixando de ter a capacidade de reação. Às vezes você tem vontade de fazer, mas o seu corpo todo parece que pesa uma tonelada e você não consegue levantar. Então, para vencer tudo isso, você precisa trabalhar 3 padrões na sua vida. 3. O padrão energético, o padrão físico e o padrão mental. Eu vou colocar aqui, eu sei que é trabalhoso, mas eu vou mostrar a você e está nas suas mãos. Você pode fazer aí mesmo na sua casa, sem gastar um tostão, em tese, né? Pode ser que gaste alguma coisa, mas você vai ver que não tem nada de bicho de 7 cabeças e você vai se desvencilhar desse problema relativamente fácil. Agora é trabalhoso, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem a fazer, trabalhar o padrão energético. E isso pode ser feito gratuitamente na sua casa mesmo. Então, vamos lá. Você levanta pela manhã e até às 10 horas da manhã, você precisa levar sol. Você precisa levar sol, tanto nas costas quanto na parte da frente do seu corpo. Você tem que fazer 15 minutos para cada parte do seu corpo. 15 minutos nas costas e 15 minutos na parte da frente. Você precisa levar esse sol porque você precisa ativar a vitamina D no seu organismo. Isso já vai lhe dar uma ativação energética como você nunca viu na vida. Então você vai fazer isso até às 10 horas, né, porque isso não compromete a sua pele, o seu organismo. Se você tiver uma pele muito sensível, for muito branquinha tal, aí sim você deve procurar um dermatologista, ou então fazer isso até às 9 horas da manhã, até às 8h30 por aí, mas contanto que você leve esse sol no seu organismo para que ele possa ativar a vitamina D dele, é o primeiro e mais importante procedimento que você tem que fazer. Se você não fizer esse, todos os outros podem ser prejudicados. Então, quando você fizer esse do sol, né, você tem que fazer isso durante 30 minutos, 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, inclusive no rosto. Você tem que fazer isso diariamente, eu vou já dizer a quantidade de dias que você tem que fazer isso. 30 minutos, 15 minutos na parte das costas, a parte de trás do corpo e 15 minutos na parte da frente. Concluída essa parte, você vai agora fazer a ativação energética através do oxigênio. E você vai fazer isso praticando 15 respirações completas. A respiração completa é diferente da respiração normal que a gente faz diariamente. Ela é composta por uma inspiração lenta e por uma expiração lenta também, com um período de 4 segundos entre eles. Por exemplo, você inspira pelo nariz, né, puxa o ar pelo nariz, conta mentalmente até 4 e depois solta o ar pela boca lentamente também.
Depois você faz uma ou duas respirações normais, né? Porque quem não está habituado cansa um pouco a respiração completa. E depois você faz outra respiração completa, né? Puxa o ar, conta mentalmente até 4, como se fossem 4 segundos. E depois solta esse ar pela boca lentamente também. Você vai fazer isso durante 15 vezes. Ao final serão 15 respirações completas. Entre uma e outra você faz uma ou duas respirações normais para poder descansar. Então, quando você fizer isso, o ar, que quando você parar com ele nos pulmões, esse ar ele é impulsionado para o cérebro e para os músculos, oxigenando o seu cérebro e os seus músculos. Ele ativa, ele energiza o seu corpo internamente. E isso você tem que fazer no lugar arejado e não precisa ser mais sob o sol, né? Pode ser no lugar às sombras, embaixo de uma árvore, numa varanda. Depois desses dois procedimentos, do sol e do oxigênio, você vai ter que ativar o seu organismo, né, o seu padrão energético do seu organismo através da água. E você vai fazer isso simplesmente tomando um banho. Esse banho é diferente dos banhos comuns. Você nem precisa de sabonete nem de shampoo. Você vai apenas começar o banho dos pés até o pescoço, molhando todo o seu corpo, dos pés até o pescoço, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Isso tem um sentido que eu posso explicar em outro vídeo, porque para não estender muito aqui esse vídeo, não pode molhar a cabeça. Depois que você molhar todo o corpo, com exceção da cabeça, então você pega um pouco de água e molha o rosto, lava o rosto, hidrata o rosto. Também tem uma explicação por que não pode molhar a cabeça, mas eu não vou explicar agora minuciosamente para não estender muito o vídeo. Então, depois que você fizer essa hidratação, você está com o processo, aliás, o padrão energético do seu corpo feito. Você vai se sentir acordada pela primeira vez, Suzy. Você nunca acordou do jeito que você vai se sentir acordada depois desses 3 procedimentos. A maioria das pessoas acordam e vão trabalhar, são 70% zumbis ali. A pessoa ainda está dormindo, a metade do corpo está dormindo. São células dormindo ainda, músculos que ainda não entraram em atividade. O sangue está circulando devagar ainda. O seu corpo estava numa posição, ele estava circulando assim. Quando você levanta, que ele passa a circular assim, é uma modificação. Existe um processo de adaptação aí. Então as pessoas se assemelham a zumbis, porque estão ainda a metade dormindo e a metade acordada. A partir desse procedimento do ativamento, da ativação desses 3 padrões energéticos, através do sol, do oxigênio e da água, você vai se sentir acordada de verdade pela primeira vez. Não basta ir lá e tomar um banho de manhã, não. Estou me referindo ao padrão completo, o trabalho completo dos 3 padrões, ok? Depois que você fizer isso, aí você vai ter que trabalhar agora o padrão físico. O seu físico vai ter que passar por um processo de atividade. Um processo de atividade que você vai ter que fazer um calendáriozinho de atividades diariamente. Você vai precisar fazer aquecimento, alongamento e atividade aeróbica nos seus músculos. O objetivo aqui não é transformar você em um atleta, então você não vai fazer extravagância nenhuma, você vai respeitar o seu limite, você vai procurar aqui no YouTube profissionais, canais de profissionais ensinando a você fazer aquecimento, vai também profissionais ensinando você a fazer alongamento e profissionais ensinando a você a fazer a atividade aeróbica, exercícios aeróbicos, que vai melhorar a sua capacidade pulmonar. Se você puder ir a uma academia e tiver um bom instrutor, isso pode ser resolvido sem problema. Caso contrário, do jeito que eu estou dizendo, você pode, através dos profissionais, fazer isso em casa mesmo. Aqui no YouTube tem profissionais, inclusive médicos, que falam como fazer isso. Então, depois que você fizer isso, você tem que cumprir essa rotina todos os dias. Do jeito que você faz nos padrões energéticos, também você precisa fazer nos padrões físicos, ok? E por último vem a atividade mental, ativar o padrão mental. Como você precisa fazer isso? Você vai buscar atividades onde tenha uma interação entre mente e corpo,
Ou seja, você vai pegar atividades onde a sua mente aprende alguma coisa que seu corpo possa praticar na hora. Por exemplo, você pode aprender a tocar violão ou tocar um instrumento qualquer. Você pode aprender a desenhar, a criar esculturas, a fazer algum tipo de coisa que a sua mente aprenda e seu corpo execute. Tem que ser nessa ordem. Não pode simplesmente ler um livro ou ouvir uma música relaxante. Não, tem que ser alguma coisa que tenha uma interatividade. A mente aprende e o corpo executa. Aí, quando você fizer isso, observe que três níveis de padrões no seu organismo foram ativados. Os padrões energéticos, os padrões físicos e os padrões mentais. Aí eu garanto a você que se você fizer isso durante 45 dias, essa rotina ela é irrevogável, você tem que fazer isso durante 45 dias. Então, por um ano, você faz isso 45 dias. Se você pegar ânimo suficiente para isso, então você pode fazer isso durante o tempo que você quiser, porque só traz benefício para você. Só traz dinamismo, entusiasmo, vontade de viver e assim por diante. Quando você for ver, a sua preguiça deixou de existir na sua vida. Agora, como eu disse, é trabalhoso, mas não é difícil, porque só depende de você. Ok, Suzy? Suzy Patrícia. Um forte abraço. Bom, eu sou o professor Dimas Patriota e esse é o último vídeo da série Pergunte ao Mestre sobre qualquer assunto. Dê um like, clique no sininho, se inscreva no canal, compartilhe para ver se ajuda mais pessoas a receberem essas informações, esse conhecimento. Eu vejo você na próxima série que está maravilhosa, muito bem organizada e feita pensando justamente em pessoas que querem crescer igualmente a você.